Para iniciar, passo a palavra agora ao Dr. Luiz Felipe Morrone de Carvalho, advogado de acusação, que terá 3 minutos para expor um argumento em acusação ao réu. Bom, a ré é acusada de ter traído o senhor Bento Santiago. Agora, as evidências que comprovam isso no livro, e se pararmos para analisar toda a peça, toda a obra de Dom Casmurro, que foi escrita por Bento Santiago, a Capitu demonstra, como diria José Dias, personagem, ela tem um olhar cigana, dissimulada, mente facilmente, consegue enganar os outros facilmente. Não passa por aperto, mesmo em situações que normalmente a deixariam apertada. Ele escreveu o livro depois de ser traído. Então, todas as passagens que Bento demonstra ter ciúme, que por vocês pode ser não ter exemplificação ou não ter coerência, esse ciúme pode ser considerado doentio, é uma farsa, é mentira. Isso acontece porque o grande amor da vida dele e o único amor traiu com seu melhor amigo. Que de outro jeito é exemplificado, a maior evidência de tudo, que é irrefutável, é a semelhança biológica entre Bentinho, o filho, suposto filho de Bento e Capitu, com o Escobar, seu melhor amigo. Talvez seu único amigo até. E durante o livro, e durante esse julgamento, vamos exemplificar arguidores de ataque. Então, concluindo, vamos durante esse julgamento, no proceder desse julgamento, exemplificar e dar fatos que demonstram que Capitolina é sim culpada pelo crime de adultério. E é assim, portanto, condenado. Encerro minha palavra e passo a noite. Agora eu passo a palavra ao advogado Felipe Moraes Schutter, de defesa, que tem 3 minutos também para expor um contra-argumento. Em resposta à fala do Dr. Luiz Felipe Morrone, eu digo que o Bentinho, em vários trechos do livro, ele demonstra ter uma imaginação muito fértil. Ou seja, ele imaginava várias cenas em sua cabeça, várias histórias. Por exemplo, no trecho do capítulo 29, O Imperador. Em caminho, encontramos o imperador, que vinha da escola de medicina. O ônibus em que íamos parou, como todos os veículos. Os passageiros desceram a rua e tiraram o chapéu, até que o coche imperial passasse. Quando tornei ao meu lugar, trazia uma ideia fantástica. A ideia de ir ter com o imperador, contar-lhe tudo e pedir-lhe a intervenção. Não confiaria essa ideia a Capitu. Sua Majestade, pedindo, não me incerte, pensei comigo. Isso mostra uma evidência clara de que ele imaginou toda essa história com o imperador e poderia muito bem também ter imaginado uma possível traição do seu marido Bentinho com seu melhor amigo Ezequiel. Encerro minha palavra e passo a palavra. Essa passagem é claramente um modo de entretenimento que o autor apela para entreter o autor e manter ele focado perante a real história. Se os senhores perceberem, aliás, tem sim pequenas passagens criativas do Bento durante o livro. Porém,
se pararmos para analisar a peça, podemos dividir o livro em 3 partes, sendo que as 2 primeiras partes ele toca nos assuntos no começo de sua vida amorosa com Capitu. Ele vai adiando o quanto ele pode para tocar num assunto que realmente dói ele, que ele sente, que é a traição de seu único amor. Então isso não passa de uma passagem de um livro para simplesmente entreter o povo, os leitores. E no final da traição, onde ele exemplifica tudo, onde ele dá muitos fatos que ele foi traído por Capitu e o filho não é dele, ele demora tudo isso só porque isso realmente mexe com ele. Então, sim, ele tem uma imaginação fértil, porque ele é um escritor, mas os fatos não são alterados. Logicamente, ele tem uma imaginação precisa, é até necessário e louvável que Bentinho tenha uma imaginação fértil para escrever o livro. Mas isso não é nem longe um sinal de que ele tem algum tipo de distúrbio psicológico. Pelo contrário. O senhor falou que Bentinho não era louco. Pois bem, sua imaginação era sim muito fértil e realmente deveria ser para escrever um livro. Mas Bentinho era uma pessoa muito influenciável. Desde o início do livro, nós podemos ver no capítulo 25, no passeio público, que quando José Dias menciona os olhos de Capitu, Bentinho não concordava com ele. Mas após a fala, a gente Pádua não é de todo má. Capitu, apesar daqueles olhos que o diabo lhe deu, você já reparou nos olhos dela? São assim de cigana oblíqua e dissimulada. Pois, apesar deles, poderia passar se não fosse a vaidade e a adulação. A adulação. Por causa dessa fala de José Dias, Bentinho passou o resto da vida desconfiando de Capitu, o que mostra quão influenciável ele é. Mostra que ele pode ter uma ideia plantada em sua cabeça e posteriormente continuar acreditando nela, mesmo que não seja a sua própria opinião. Como vimos nas falas anteriores em defesa a Capitu, Bentinho tinha uma imaginação fértil e era facilmente influenciado. Além disso, o livro inteiro foi narrado por Bentinho. Não temos uma ou 2 passagens em que a Capitu se defende. Então, como ele possui essa imaginação fértil e possui a imaginação fértil dele e é facilmente influenciado, comprovado por vários trechos, podemos concluir que ele poderia ter criado facilmente a traição. Ok, eu vou sustentar a primeira fala do nosso advogado, que é uma evidência rebatendo o fato que vocês falaram, que Bentinho era muito bem influenciado. Pois bem, no capítulo 52, o velho Paduá, ouça o trecho. Tinha os olhos úmidos, deveras, lavava a cara dos desenganados, como que empregou em um só bilhete todas as suas economias de esperanças, e vê sair branco o maldito número, um número tão bonito. O pai de Capitu via Bento como um bilhete premiado, já que eles eram pobres, ele via no Bento uma saída disso, já que o Bentinho tinha muitas economias, como se nele tivesse a sorte grande. O interesseiro, que queria que sua filha e o menino se casassem, para estes terem um futuro melhor. Pode ter sido manipulada pelo pai para ver no Bentinho um conforto para a família. Segundo o capítulo 46, as pazes, foi Capitu que deu as pazes a Bentinho. Você dizendo que Capitu pode ter sido influenciada pelo pai, mas não, como ela influenciada daria as pazes para o Bentinho se ela ama ele? Vou ler um trecho. As pazes fizeram-se como a guerra, depressa. Buscasse eu neste livro a minha glória, e diria que as negociações partiriam de mim. Mas não, foi ela que as iniciou. Capitu não foi influenciada, Capitu amava Bentinho. E a única coisa que você provou ao ler isso, que ela fez as pazes, é que ela pode ter muito bem sido influenciada pelos pais e até mesmo como tão dissimulada, como descrevera José Dias, mas isso não atenuou os fatos, ou
faz com que eles deixem de existir. Bentinho era infértil. Bentinho ficou por muito tempo tentando ter um filho com Capitu, não conseguiu. Por várias passagens do texto, como a do teatro, onde Bentinho deixa Capitu em casa, que alega estar doente, simplesmente volta, no capítulo 10 libras esterlinas, volta e está Escobar em sua porta, alegando que precisava falar, dando uma desculpa qualquer para afastar Bentinho da situação, como se nada tivesse acontecido, sendo que não sabemos, não é dado ao leitor quanto tempo Escobar ficou sozinho com Capitu. E logo depois dessa passagem, onde o autor evidencia que Capitu começa a passar tempo sozinha com Escobar e ter apreço pelo cunhadinho, logo após essa passagem, ela fica grávida. E o filho é a cara de Escobar. Isso é simplesmente refutável. Não há proposta, não há argumento algum que desminta uma ciência que é a biologia. Dando continuidade ao julgamento, agora eu passo a palavra aos autores da acusação, que terão 3 minutos para expor um novo argumento. No trecho: não saia a nós, que gostamos da paz, disse-me ela um dia. Mas, papai, o moço era assim também, mamãe que me contava. Sim, não sairá, maricas, repliquei. Eu só lhe descubro um defeitozinho, gosta de imitar os outros. Imitar como? Imitar os gestos, os modos, as atitudes. Imita Prima Justina, imita José Dias. Já lhe achei um jeito dos pés de Escobar e os olhos. Capitu deixou-se estar pensando e olhando para mim, e disse afinal que era preciso emendá-lo. Agora reparava que realmente era avesso do filho, mas parecia-lhe que era só imitar por imitar, como sucede a muitas pessoas grandes, que tomam as maneiras dos outros, e para que não fosse mais longe. Ou seja, ela queria mudar o assunto, falar que o filho só imitava outras pessoas, porque todos fazem isso quando eram crianças. Porém, ela está tentando apagar o verdadeiro fato, que sim, o filho Ezequiel é filho de Santiago. Não, de Escobar, foi mal. E eu passo minha palavra nisso. Sobre imitar os adultos, é realmente uma coisa que as crianças fazem, mas isso pode ser... Mas isso é uma coisa que mostra que ele pode imitar o comportamento de outras pessoas, e por isso Bentinho pode ter achado que ele era parecido com o Escobar. Mas na realidade tudo começou com a seguinte fala de Capitu no capítulo 131, anterior ao anterior. Você já reparou que Ezequiel tem nos olhos uma expressão esquisita? Perguntou-me Capitu. Só vi 2 pessoas assim, um amigo de papai e o defunto Escobar. Olha, Ezequiel, olha firme, vira para o lado de papai. Não precisa revirar os olhos, assim. Depois dessa fala, Bentinho passa sua vida inteira acreditando na semelhança entre Ezequiel e Escobar. Isso mostra, mais uma vez, o quão facilmente influenciável ele é. E como uma ideia nunca sai de sua cabeça depois que plantada lá. O livro foi escrito após a traição de Capitu. Ou seja, o Bentinho não é influenciável ou coisa parecida. Ele simplesmente se torna mais atento aos fatos e tem sim muita raiva por motivo de Capitu. E por causa dessa traição, por causa dessa raiva, ele se torna mais atento aos detalhes e às vezes demonstra um ciúme doentio, que seria doentio se fosse vivido e mostrado no momento. Porém, não é o caso. Ele escreve o livro inteiro depois da traição de Capitu. Portanto, ele só se torna atento aos detalhes. Outra passagem que exemplifica muito bem a traição e a semelhança do filho
do suposto filho de Bento com Capitu, e que na verdade é de Escobar, é a passagem onde Sancha começa a referir que os dois filhos, os filhos dos casais amigos, são muito parecidos entre si. E Capitu, rapidamente, como se estivesse com medo de ser descoberta, diz: não, Bentinho tem uma habilidade muito boa em imitar pessoas, é uma coisa de criança. Portanto, ele não tem semelhança alguma à sua filha, não tem nada a ver. Sendo que ela só estava com medo. Outra amostra do medo dela é nos olhos de ressaca, que deixaremos para a próxima fala da defesa, que não haverá tempo para concluir. Mas nos olhos de ressaca, ela fica com muito medo e chora pelo defunto, mesmo como se fosse um amado, sabendo como se fosse o verdadeiro amado, pai do seu filho até. Bom, como o doutor disse anteriormente, Bentinho amava muito Capitu, e nesse suposto amor ocasionou um elevado nível de ciúme pela parte do Bentinho. Isso ocasionava uma série de delírios em sua cabeça e várias coisas. E temos a comprovação disso no capítulo 75, O Desespero, com a fala de Bentinho: a vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço e enterrá-las bem, até ver-lhe sair a vida com o sangue. Isso nos mostra que, além do elevado nível de ciúme ocasionado pelo suposto amor entre os dois, isso tornava muito violento. No capítulo 20, Mil Padres Nossos e Mil Ave-Marias, Bentinho diz: a razão é que eu andava carregado de promessas não cumpridas. A última foi de 200 Padres Nossos e 200 Ave-Marias. A doutora Ana Beatriz, da defesa, diz que Capitu foi realmente a primeira a reparar na semelhança entre seu filho. Ela foi mesmo, mas pode ser um mecanismo de defesa justamente para ela já tirar esse... tipo, se o Bentinho tivesse essa dúvida, ela já tirou essa dúvida. No capítulo A Fotografia, eu vou exemplificar a semelhança do filho que não é de Bentinho e sim de Escobar. Capítulo 139, a fotografia. Capitu e eu, involuntariamente, olhamos para a fotografia de Escobar e depois um para o outro. Dessa vez, a confusão foi dela, fez-se confusão pura. Este era aquele. Havia por força alguma fotografia de Escobar, pequeno, que seria o nosso pequeno Ezequiel. De boca, porém, não confessou nada. Repetiu as últimas palavras e puxou o filho e saíram da missa. Isso foi um ato de defesa a Capitu ao puxar o filho para tirar qualquer suspeita de que o filho não era de Bentinho realmente. O que conclui que, além de Bentinho ser facilmente influenciável, ele também não tem a memória boa. E além de que, ele narra o livro inteiro. Então ele é a vítima, ele pode muito bem ter excluído alguns fatos que provam a inocência de Capitolino. Bom, no capítulo 63, o tratado, o narrado contando sobre a mulher que virá cair e pensará em coisas inocentes, o que comprova que Bentinho não falava só a parte dele no livro, assim, tocava a parte de todos. Uma determinada parte, Bentinho fala: sendo esse livro a verdade pura. Repare que mesmo em situações desfavoráveis, o Bentinho fala a verdade, mesmo estando errado. Que Bentinho tem uma memória fraca para rostos. Então, mas não esquece de fatos. Até poderia reler esse argumento, mas a senhora se atenta à memória fraca do Bentinho, a faces e a outras coisas que não são tão influenciáveis em sua vida, tão marcantes em sua vida. Porém, uma situação tão marcante que até compõe a vida dele, que é a traição de Capitolino, evidencia muito bem que ele tem uma memória boa. Uma traição que, aliás, é explicada pela psicologia, a psicologia de Freud, que como Freud exemplifica em seu modelo, temos o ego, o superego e o inconsciente, o ID. E nisso,
temos o desejo. Freud até sexualiza demais esses desejos. Mas temos o desejo, temos o recalque. E esse recalque, assim como o Bentinho sofre desse recalque ao ser tentado, ao querer algo com Sancha, em uma parte do livro, na parte do livro em que ele pensa com a Sancha anterior à morte de Ezequiel, Ezequiel também foi tentado. Ele sofre da mesma coisa que é comprovada por Freud. Primeiramente, o senhor desvalidou o que a outra arguidora disse, e eu repito a frase, o final da frase. Ele diz que não guarda nem as caras, nem nomes, somente raras circunstâncias. Isso prova que ele não tem uma boa memória para os fatos também, não só os rostos. Mas esse não é o ponto. O ponto é que o senhor disse que foi descartado os ciúmes doentio de Bentinho. Mas Bentinho, ao longo do livro inteiro, exemplifica esses ciúmes. Por exemplo, após o capítulo 62, A Ponta de Água, onde José Dias diz que o Capitu tem andado alegre, como sempre, é uma tontinha. Aquilo enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que casa com ela. Isso gera, mais uma vez, uma internalização de Bentinho, que leva tudo muito a sério e é muito influenciado pelos fatos. Leva ao capítulo 75, O Desespero, o qual o nosso advogado já citou, e eu cito mais uma vez, que Bentinho disse que a vontade que me dava era cravar-lhe as unhas no pescoço, enterrá-las bem até ver-lhe sair a vida com o sangue, mostrando não só seus ciúmes, mas também a violência. Além disso, no capítulo 105, Os Braços, Bentinho proíbe Capitu de usar vestidos sem mangas, porque, de acordo com o que ele imaginava, que as pessoas estavam olhando, ele diz, eram belos, e na primeira noite que o levou nus a um baile, não creio que houvesse iguais na cidade. Já não foi assim no segundo baile. Nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para eles, de os buscar, quase de os pedir, que roçavam por eles entre as mangas pretas, fiquei vexado e aborrecido. Não foi ao baile, Capitu. A outros foi, mas levou-os meio vestidos de escumilha ou não sei o que nem cobria, nem descobria inteiramente, como um sendal de Camões. E é lógico, o capítulo que não pode faltar, Ciúmes do Mar, o número 107, em que Bentinho diz: é para que não cuides que a vaidade de professor é que me faz padecer com a desatenção de Capitu e ter ciúmes do mar. Não, meu amigo, venho explicar-te que tive tais ciúmes pelo que podia estar na cabeça de minha mulher, não fora ou acima dela. Foi isso que me fez empalidecer, calar e querer fugir da sala para voltar. Deus sabe quando, provavelmente 10 minutos depois. E isso mostra como Bentinho tem ciúmes até do que se passa na cabeça de Capitu. Quem dirá de um amigo que ela tinha, que no caso era Escobar. O senhor disse que ela chorou em seu enterro, no capítulo Olhos de Ressaca, porque ele era seu amante. Mas eu não sei o senhor. Se algum amigo meu morresse, eu choraria em seu enterro. Indaga aos doutores de acusação se gostariam de fazer uso da faculdade da treva. Sim, claro que se pode chorar por um amigo, mas ela tentava esconder o choro. E agora eu vou refutar o primeiro argumento que você usou. Tem andado alegre, como sempre. É uma tontinha. Aquilo, enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que case com ela. Estou que empalideci. Pelo menos, senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia que ela vivia alegre, quando eu chorava todas as noites. Podemos notar que eles eram jovens. E mesmo separados, Bentinho sofre com amor. E enquanto Capitu está alegre, andando pelas cidades como se nada houvesse. E como se ela se sentisse muito mais feliz sem o namorado que ela supostamente ama tanto. Nós nos conhecemos desde pequeno. Éramos vizinhos, brincávamos na rua, perto de nossas casas. Com o tempo, nos apaixonamos. Porém, sua mãe tinha uma promessa de fazê-lo um parto. Mas isso não era o que Bento queria. Então, eu ajudei-o para convencer Dona Glória, falando com João Dias,
que é o agregado da família, para que convencesse sua mãe de deixar o filho escolher a própria vida, o próprio futuro. Com isso, saiu de lá e tivemos um romance e nos casamos. Porém, depois do casamento, Bentinho mostrou muitas atitudes de ciúmes, muitas atitudes de até agressões, tentativas de agressão. E isso me assustou muito, porque eu amava muito esse homem, amava profundamente, e ele me achava que eu queria outro. Isso não faz sentido. Eu amava ele, por que eu ia querer outro? E além disso, sempre desde pequena me via como uma pessoa dissimulada. Eu mostrava que eu amava ele, eu ajudei ele a sair de um lugar que ele não queria estar. O livro dele sempre vai mostrar para vocês só a visão dele. E hoje é a minha primeira vez de me defender. Então eu quero muito que vocês escutem a minha parte, que eu estou dizendo que eu amo ele mesmo. Aquela é a parte dele que tem um ciúmes doentio, que tem que tem paranoias e uma visão completamente distorcida minha. Nunca gostou de eu usar esses tipos de roupa, porque dizia que eu queria chamar a atenção dos outros. Mas é o meu tipo de roupa, é como eu me visto, é como eu gosto de me vestir. E eu não posso ficar bonita para o meu marido? Eu não posso querer me arrumar para o meu marido? Quer dizer que a gente está saindo e eu não tenho que me arrumar para o meu marido? Eu só queria que ele me achasse bonita, eu só queria que ele me visse como uma mulher bonita. Mas aí ele ficou com ciúmes por conta de muitas pessoas me olharem, por conta desse jeito que me vestia. Mas não fui eu que olhei para as pessoas olhavam para mim. E quem disse que só porque as pessoas olhavam para mim, eu traí o Bento? Eu posso só ter chamado a atenção. E, além disso, Ezequiel, meu filho, e do Bentinho, pode ter algumas características da personalidade de Escobar, mas, como os doutores em minha defesa disseram, crianças gostam de copiar os outros. As crianças, elas aprendem com as pessoas à sua volta, elas crescem e têm a personalidade, o jeito das pessoas à sua volta. Então, óbvio que vai ter características dele. E além disso, Escobar era o melhor amigo de Bento. Ele apenas era meu amigo, como amigo também de Bento. E por conta disso, agora, eu chorei em seu enterro, porque ele era uma pessoa, um amigo importante para mim e para Bento. Não era só para mim. E eu acho que quando uma pessoa importante na vida das outras morre, fica triste. Não precisa ser o amante da pessoa. Então, eu queria mesmo que vocês escutassem a minha defesa, porque eu amo muito Bento e eu não o traí. E se vocês quiserem acreditar numa pessoa que
própria se diz como manipuladora e mentirosa, aí é com vocês, mas eu amei muito bem. Obrigada. O argumento final é, sim, de defesa. Por isso peço uma réplica como direito já executado antes, uma réplica ao argumento de defesa. O senhor tem 2 minutos para fazer essa réplica. Capitu, a única coisa que exemplificou aqui, que sim, toda história tem 2 lados. Toda história é contada para os 2 lados. Sim, ela chorou no enterro de Ezequiel, mas isso não muda o fato de ela chorou escondendo seu choro. Nos olhos de ressaca, ela chorou procurando se alguém estava vendo ela chorar. E depois, quando sua melhor amiga mais precisava dela, como se ela já tivesse descoberto alguma coisa, como se Sancha soubesse de algo, simplesmente dispensou a presença de Capitu no momento que mais doeu em sua vida inteira, que foi a perda de seu marido. Portanto, isso mostra que Sancha descobriu da traição de Capitu. Outra coisa, como Capitu mesmo exemplificou, e se os senhores perceberam sobre o argumento de Capitu, que ela passou rapidamente sobre a infância do casal, sobre como eles se apaixonaram. Uma parte que é muito mais demorada no livro, já que é uma parte que o autor gosta de falar. E a parte da traição, que ela tentou se defender no seu argumento inteiro. Outra coisa que temos que ser atentos para o que ela fez na época, sim, foi considerado traição. E seria considerado. Peço, por favor, aos jurados agora que se retirem do recinto para chegar a uma decisão referente a este julgamento. Peço que todos se levantem. Após em torno de 3 minutos, o júri chegou a uma decisão. O júri declarou a réu culpada. De acordo com o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal, a réu enfrentará detenção de 15 dias a 6 meses. Declaro este tribunal e este julgamento encerrado.